Bom dia, pessoal que está assistindo o podcast aqui da Webidia. A gente está no evento do IAB, EdTech Branding, que é um dos maiores eventos que a gente tem aqui no mercado publicitário digital, tá? Aqui no ano. E a gente vai fazer uma série de podcasts com diversos temas aqui, super interessantes, falando sobre o mercado digital, sobre publicidade, comunicação, privacidade, inteligência artificial, e a gente está trazendo só fera aqui para falar sobre esses assuntos, tá? E o primeiro que a gente vai falar hoje é a privacidade na era da inteligência artificial, tá? E eu trouxe uma pessoa aqui para falar. E antes de começar, antes de a gente dar o tom do tema, Bruna, você quer se apresentar um pouquinho para o pessoal que tá acompanhando a gente, por favor? Claro. Quero agradecer, Bush, pela oportunidade de conversar, por vocês trazerem esse tema. Então, eu, Bruna, trabalho no Omnisciente, nós trabalhamos com colaboração de dados baseada em privacidade. Então, a gente respira e todas as decisões de negócio que nós temos hoje dentro da empresa ou as conversas que nós temos com o mercado são baseadas na privacidade de dados, nessa, como você disse, na era de IA. É, legal. Isso é um tema super vigente nesse ano, né? Tá todo mundo falando, acho que desde o ano passado, na verdade, né? Todo mundo falando sobre inteligência artificial. Esse ano, até dentro do próprio comitê da IAB, a gente vem discutindo bastante sobre inteligência artificial, sobre como utilizar isso de dados, como utilizar esses dados, né? E eu acho que esse não poderia ser um tema diferente, e eu estou muito feliz da gente poder começar com ele, né? É um tema bem interessante, né? Com certeza. E é o tipo do tema que quanto mais a gente fala, mais consciente, mais informado a gente fica para poder tratar ele. Porque o receio já vem embutido, privacidade, dados, LGPD, é lei, a gente já cria toda uma resistência. Então, quanto mais falar, quanto mais ouvirmos, a gente vai estar mais preparado para lidar com a privacidade. É, show de bola. Então vamos começar aqui, gente, falando de privacidade com inteligência artificial, e eu queria já ressaltar que a gente recebeu um estudo, né, que é o estudo de internet sem anúncios, né? E dentro desse estudo a gente fala muito sobre se as pessoas elas conhecem a LGPD. E pasmem, gente, a gente ainda está falando de 50%, né, do público que conhece efetivamente a lei, né? Então, levando isso em consideração, né, Bru, a gente vem falando muito que hoje a personalização, né, a utilização desses dados, ele é basicamente o coração da mídia digital, né? Então, até um tempo atrás a gente estava falando do mundo sem cookies, né? E a gente já mudou o tema, agora a gente está falando de outro jeito e tudo mais. E como é que hoje vocês estão se vendo aí nesse mundo de dados, né? Então, aonde é que está esse limite da privacidade que a gente vem falando muito aí, né? Porque a gente sabe que a empresa de vocês, ele tem o foco em dados, inteligência artificial, fala muito de proteção de propriedade intelectual e tudo mais, mas como é que como é que a gente vai fazer essa personalização sem ultrapassar esses limites éticos e legais, né? E você acha que a LGPD está preparada, né, para a gente enfrentar esse assunto que a gente tem, que a gente está vendo pela frente? Como é que você vê isso? Perfeito. É complexo assim, né? De várias frentes, a gente está falando consumidor, empresa, mídia, ética, lei, tudo ao mesmo tempo. Então, a gente tem que quebrar um pouquinho nesse sentido, pensando no consumidor. A gente sabe hoje que o consumidor, ele quer relevância, né? Então, a personalização, ela vai trazer essa relevância. Ele espera a relevância, ele não quer ver nada que não esteja minimamente ligado a algum interesse dele, o que é super interessante. Mas, para isso, a gente precisa conhecê-lo. Então, acho que é aí que mora essa linha tênue entre quanto que a gente vai levar essa personalização em frente de uma maneira que não passe do limite da privacidade, de reconhecer esse limite junto com o consumidor, mas ao mesmo tempo atendê-lo nesse desejo pela relevância, né? Então, existem sim maneiras, muitas das maneiras que a gente pode encontrar hoje para serem trabalhadas condizem com formas de aplicação da tecnologia, de forma que os dados sejam utilizados, apesar de considerar um teor individual, ele não ser individualizado. O que eu quero dizer? Os dados anonimizados, trabalhados sob condições, por exemplo, com IDs, em que a gente consegue criptografar o ID, a gente sabe que é uma pessoa, mas não sabe quem é, mas eu consigo entendê-la a ponto de transformar isso depois no insight de negócio para relevância, é possível. E eu não precisei saber o nome dessa pessoa, não precisei ter acesso aos dados pessoais, que é isso que a lei tanto
busca proteger. Então, em termos de lei, Brasil, a gente sabe que a gente foge. Falou de lei, a gente não quer saber, né? Mas a real foi o que você falou. Às vezes, nós, como consumidores, ainda estamos um tanto longe dessa lei. Mas a gente não precisa se preocupar. Existe um regulador por trás, responsável por esse trabalho. O trabalho do Brasil, ele é referência. Ele atende do nível que a GDPR, que há anos está aí sendo trabalhada, ele atende de uma grande parte. Então, as empresas, que eu acho que é um motor para colocar em prática essa lei, elas estão mais preocupadas porque recai sobre elas toda a demanda da lei, né? Então, vai ser muito legal quando nós, como consumidores, entendermos quais são essas possibilidades que estão a nosso favor dentro da LGPD, mas as empresas estão, sim, preocupadas porque existe um impacto real no negócio. De duas maneiras. Uma questão financeira, que é trazida pela lei, mas existe, sim, reputação, né? Hoje em dia, uma empresa que desafia um trabalho sem considerar o risco de reputação, não existe, né? Então, isso que é interessante, ele é sustentado por essas duas frentes. Então, eu acho que a gente precisa, cada negócio, reconhecer esse limite para buscar essa relevância que é desejada pelo consumidor, buscar tecnologias que possam subsidiar esse trabalho, e existem. E essas tecnologias, existe algo que era bom há 3 anos atrás, mas existe algo melhor hoje. Então, as empresas têm que buscar tecnologia de ponta, preparadas para atender, né? E a LGPD está aí para amparar todo o trabalho das empresas na busca, sim, pela sua sustentabilidade em termos de negócio, mas de reputação, confiança, que sustenta tudo isso, todo o negócio, no final das contas. Não, isso é sensacional, concordo super. Eu acho que a empresa que ela conseguir entender essa linha tênue, essa balança aí de inteligência artificial, tecnologia, como você propriamente falou, e dados e a segurança do usuário, ela vai sair na frente, com certeza, né, nos próximos anos, né, sem dúvida. E para a gente passar agora para a segunda pergunta, Bru, a gente está falando de dados, a gente está falando de diversidade, estamos falando de várias coisas, e como quando a gente fala da diversidade de dados e a escala de processamento que precisa ter por trás disso, ela deve ser imensa, né? A gente está falando de milhões e milhões de dados de pessoas deixando o seu comportamento dia a dia ali, que precisa ser processado, né? Você pode compartilhar com a gente algum exemplo prático em que a aplicação dos princípios de privacidade e ética com IA trouxe algum impacto direto, né, para a confiança de algum usuário, para alguma campanha ou para alguma conformidade regulatória da empresa, alguma coisa assim, algum case que a gente consiga discutir aqui com o pessoal que está assistindo a gente? Sim, sim, nada como ver com os olhos do real, né, do prático. Exatamente. Toda a complexidade na teoria e agora na prática. Sem dúvida, as empresas estão aprendendo a lidar com dados, né? E é visível isso até estruturalmente, sabe, Bush? A gente olha um organograma de uma empresa, o organograma hoje ele é completamente diferente de 2, 3 anos atrás, para poder criar essa capacidade de lidar com o dado. Eu tenho o privilégio de trabalhar há mais de 20 anos de dado como um ativo estratégico. Esse sempre foi o norte do meu trabalho. E vendo como é que isso evoluiu, porque toda essa datificação, toda essa criação de dados, ela foi só aumentando, né? Então, hoje, as empresas, como você falou, existe um universo todo a ser trabalhado. Então, hoje ficou muito crucial para as empresas elas se entenderem internamente os seus desafios de negócio para poder identificar como os dados podem ser trabalhados a favor disso. Do contrário, vão ser dados sendo trabalhados de uma forma um pouco aleatória, vamos dizer assim, né? Então, é super importante a gente reconhecer e estruturar esse trabalho de dados com um fim muito claro, preferencialmente de impacto, como é um caso real, um caso prático. A gente tem a oportunidade lá no Minicente de trabalhar com um foco em inclusão financeira. Então, nós somos uma empresa da África do Sul e hoje a gente está trabalhando de uma maneira que os dados que estão disponíveis nos varejistas possam ser trabalhados para subsidiar crédito para uma população que hoje não tem acesso. Então, assim, eu acho que a gente ultrapassa um pouco o caso prático, porque a gente tem um impacto social também. Então,
Em termos de negócio, a gente vê hoje as empresas financeiras numa competição acirrada, fintech, os grandes bancos, todo mundo querendo entender, querendo estar presente na sociedade, mas não necessariamente entendendo a diversidade que, por exemplo, um país como o Brasil vive. A gente são 220 milhões de brasileiros que vivem em condições completamente diferentes. Então, os dados, e junto com a IA, o objetivo da IA, em termos de modelagem estatística, é trazer a representação do real. Então, através dos dados, a gente consegue enxergar uma realidade que até então a gente não enxergava. Então, é isso que hoje a gente faz em termos práticos. Aplicar dados de consumo vindos de varejistas, de supermercados, para poder mostrar que existe uma população subatendida pela área financeira e, por outro lado, uma área financeira querendo atender, buscando novos clientes, buscando o que a gente chama de new to credit, novos para o crédito, e a gente faz essa ponte, permitindo que muitas das pessoas trabalham na informalidade ou não têm histórico de dados suficiente, possam estar presentes como potencial cliente para a área financeira. Então, é um trabalho da financeira muito estratégico no desenvolvimento de novos produtos, de novos clientes, novas segmentações, com base em dados alternativos. E isso tudo baseado em privacidade. Porque quando se faz isso, não se conhece quem são as pessoas envolvidas. Mas eu tenho um perfil que me sugere uma previsibilidade de pagamento que é suficiente para justificar um investimento por parte do negócio. Então, essa complexidade, a gente tem várias frentes, mas trabalhar com dados é um universo, ele pode criar novas oportunidades. É isso que eu acho que a gente tem duas frentes de trabalho de dados. Aquela que vai resolver um problema específico, que vai estar muito ligado a entender o problema e desenvolver uma solução. Mas existe um outro lado que pode ser trabalhado pela mídia, que pode ser trabalhado pela publicidade, que é de novas oportunidades, situações de negócio que a gente não tinha oportunidade de resolver e que podem ser trazidas pelos trabalhos de dados. E não precisa ser muito dado. É um trabalho consciente de dados. Eu acho que deu para ter uma ideia desse caso. Não, deu super. Foram quase 3 milhões e meio de pessoas que entraram no sistema de crédito da África do Sul. É um case real que a gente tem lá, um trabalho de um banco junto com uma varejista lá, um supermercado. Não, deu super. E é como eu comentei, né? A gente tem diariamente milhões de pessoas deixando pequenos rastros, né? Que quando eles são agrupados de forma anônima, eles geram um comportamento que é importante para entender a sociedade, a parte financeira. No meu caso aqui, a gente pode utilizar para mídia, enfim, mas as aplicações elas são diversas, né? E o papo tá bom, Bru, mas só para a gente ir para a terceira pergunta, e a gente está falando aqui de inteligência artificial, estamos falando de dados, né? A gente falou de, enfim, de diversas coisas que vão se juntando com a tecnologia, né? Então, para encerrar, com esse montão de dados que a gente acaba tendo aí, com esse avanço tão rápido dessas coletas de dados, né? Na sua visão, quem que cabe liderar essa proteção de privacidade na era da inteligência artificial? As empresas, o governo, os usuários? Quem que tem que tomar essa frente para a gente conseguir chegar onde a gente precisa chegar? Excelente. Pergunta pesada, para terminar. Poxa, e se eu te disser que todo mundo tem o seu papel? Né? É aquele jogo de equilíbrio. Se a gente colocar na mão de um só, ele vai ter uma perspectiva de um só. Então, quando a gente precisa ter o lado jurídico, o lado de governo, ele busca um consenso coletivo. Então, é importante essa visão. As empresas é quem vão colocar na prática isso, então a gente precisa delas envolvidas, e o consumidor é quem vai ter esse impacto desejado, um impacto positivo. Então, é difícil desassociar todo mundo, acho que cada um tem que contribuir com o seu papel. Então, o governo tem que continuar, ele está indo bem nesse sentido, a gente tem um órgão regulador que tem claridade. Quando a gente conversa com advogados super especializados nisso, eles falam, a lei está aí para orientar e para permitir, não é para bloquear. A gente precisa quebrar essa coisa de que a lei está bloqueando. Não, ela está dando orientação, principalmente em questão da gestão de risco.
não passe esse ponto, porque você vai começar a ter que trabalhar com um risco muito grande. Trabalha com esse ponto. Então, esse senso coletivo do regulador é muito importante. As empresas precisam estar junto deles e colocar isso na prática. Até porque não é muito opcional. Não é mesmo? E o consumidor, ele está aí, todo negócio e o governo deveriam estar aí disponíveis para a sociedade, para esse consumidor, né? Então, ele também tem que ter esse entendimento do que é a lei, para ele saber o que ele pode esperar dela e cobrar, né? E também entender, porque existem oportunidades que o consumidor vai ter se ele entender qual é o consentimento que ele está dando, se informar nesse sentido para ele estar preparado também para participar desse trabalho conjunto. Mas não acho que tenha uma única frente, infelizmente. A gente precisa de todo mundo trabalhando junto. Ah, é legal. Eu concordo plenamente. Eu acho que até aqui dentro do IAB a gente tem diversas empresas trabalhando dentro dos próprios comitês para trazer esses pontos de vista diferentes, né? Eu acho que quando cada um traz esse ponto de vista mais focado no seu papel, né? Acho que é aí que a gente consegue construir uma coisa bacana, né? A diversidade. É, legal. Legal. Gente, adorei. Bruna, obrigado pelo seu ponto de vista. Adorei muito conseguir conversar com você aqui essas 3 perguntinhas rapidinho. E o primeiro painel falando de um tema super atual, né? Com bastante coisa para se debater. E é isso, pessoal. Continua assistindo aqui com a gente e os outros painéis que ainda tem muito assunto quente. Obrigado, Bruna. Eu que agradeço. Sucesso para vocês. Para você Obrigada. também. Obrigado. Tchau, tchau.